Olá, meus queridos alunos do sétimo ano. A nossa aula de hoje será sobre o filo dos moluscos, tá? Inclusive, vocês vão desenhar um representante desse filo para compor o livro de vocês, tá? De desenho. Vamos lá falar sobre as principais características. Os moluscos, eles são conhecidos como animais de corpo mole. Como representantes, nós temos, por exemplo, os mexilhões, as ostras, os caracóis, as lesmas, as lulas, tá? Esses são uns dos representantes desse filo. Outra característica importante é que nesse filo nós já podemos encontrar sistema circulatório, onde eles irão transportar oxigênio e nutrientes, certo? Outros pontos importantes também que nós podemos citar em relação à sua estrutura corporal é que eles vão apresentar três estruturas básicas: cabeça, cavidade, né, cavidade do manto, onde nós encontramos a massa visceral, que é uma parte, e também pé. Então, cabeça, massa visceral e pé. Na cabeça, nós encontramos uma principal estrutura que alguns moluscos apresentam, que é a rádula, que é como se fosse uma língua repleta de dentes que vai auxiliar na captura de nutrientes, tá? Na massa visceral, nós encontramos os órgãos desses moluscos, tá? E essa massa visceral ela vai ser recoberta por uma cavidade chamada de manto. E a outra estrutura, que é o pé, que vai ser justamente a estrutura de locomoção desses animais. Perfeito. Vamos conhecer que esses moluscos, esse filo dos moluscos, ele é muito diversificado, apresenta diversos tipos de animais que são classificados, são organizados em classes. Nós temos as classes dos bivalves, que vão apresentar duas conchas, né? Conchas externas. Como representante dos bivalves, por exemplo, nós temos as ostras. Inclusive, um ponto interessante quando nós falamos em ostras, sempre nós lembramos, por exemplo, das pérolas que são produzidas, né, por esses animais. Mas essas pérolas não são produzidas para enfeite ou para melhorar o corpo, né, desse animal, mas sim é produzido como um aspecto de defesa desse animal. Por exemplo, um grão de areia ou um parasita que entrar no organismo nessa ostra vai causar uma reação dessa ostra que vai ser de se defender desse corpo estranho, tá? O que acontece? Quando entra um grão de areia, por exemplo, nesse corpo, ou um parasita, esse bivalve ele vai começar a secretar alguns minerais, tá? Que vão recobrir esse animal, esse parasita, essa areia, como forma de defesa, para isolar esse organismo que está invadindo esse corpo. E aí, dessa forma, serão formados diversos tipos de pérola. Nem sempre as pérolas são formadas com aquela característica arredondada, branca, pode ter algumas outras cores, e pode ser que não seja bem arredondada. Então, quanto mais arredondada, que vai ser utilizada para a formação de colares, por exemplo, tem maior valor econômico. Muito bem. Nós temos também os cefalópodes, que são formados pelas lulas, né, pelos povos. Então, esses cefalópodes eles são organizados, nós temos desses dois representantes, na verdade. Tá? Esse grupo de animais eles já apresentam essas conchas internas, tá? Não são essas conchas externas como nós visualizamos, conhecemos. Tá? Inclusive, existem alguns representantes dos cefalópodes que são muito interessantes porque eles, como é que eu posso citar? Eles são predadores, né? Eles conseguem capturar alguns peixes para sua alimentação, por exemplo. E por último, nós temos os gastrópodes, que são esses animais que apresentam as conchas em forma de espiral, tá? Nós temos aqui como exemplo o caracol, né? O caramujo, são exemplos de gastrópodes. Vamos falar agora sobre a reprodução. Como nós vimos que é muito diversificada essa reprodução desses animais, na verdade, os representantes desse filo, nós vamos conhecer também que a reprodução é muito diversificada. Nós temos aí, para a reprodução, uma característica que vai ser por meio da fecundação, então vai ser uma reprodução sexuada. Alguns grupos apresentam animais com sexos separados, macho e fêmea. Outros já são hermafrodita, por exemplo. Eles podem apresentar desenvolvimento direto, quando o indivíduo nasce já vai ser com características iguais a de um adulto, né? Vai só crescer.
ou pode ser desenvolvimento indireto, vai formar a larva e depois vai ficar com as características do organismo adulto, certo? Então, são basicamente essas características, né? Em alguns pontos, por exemplo, a fecundação pode ser interna, na maioria das vezes, né? Mas em alguns momentos ela pode ser externa de acordo com o organismo. Então, da mesma forma como nós temos diversos organismos que representam o fio dos moluscos, nós temos diversas características reprodutivas em cada espécie. Então, gente, era essa a nossa aula de hoje, um breve resumo sobre os moluscos, tá? E vai ser muito importante esse ponto para vocês escolherem, vocês vão escolher, na verdade, né, algum representante, vocês podem escolher um bivalve, um cefalópode, um gastrópode, desenhar e colocar as características que foi solicitada por mim e pelo professor de inglês. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, tá, gente? Até mais e um abraço. Fiquem com Deus.